médicos veterinários. Em nosso Entre Clínicas de hoje, vamos conversar com o Dr. Eduardo Ratibá, que é palestrante e convidado da Qualitas. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá, Diara, tudo bom? Muito prazer estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso aí que a Qualitas proporciona. Fico bem à vontade aqui na sua presença e no programa. Então vamos falar um pouquinho da anestesia, né? Que é uma área que está sempre cheia de novidades. Então a gente gostaria de saber, né, quais são as técnicas e fármacos que estão em evidência nesse momento. Legal, Diara. Bacana essa pergunta, porque atualmente nós temos alguns fármacos que estão em bastante evidência no mercado hoje, né? Por exemplo, a gente pode citar a dexmedetomidina, que é um fármaco que entrou no mercado há alguns anos e que tem tomado proporções assim de utilização muito grande. Obviamente que isso, além disso, envolve outras, não só fármaco, mas também as técnicas, né? Posso citar, por exemplo, a técnica de anestesia total intravenosa, que nós conhecemos como TIVA, né? Que é a infusão contínua de determinados fármacos, não só para causar a hipnose, mas a analgesia e manter pacientes anestesiados. São técnicas que vêm crescendo cada dia. Obviamente que isso envolve outras coisas, porque geralmente essas técnicas têm os seus efeitos colaterais, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado. A Dex gera uma bradicardia, a infusão do Propofol pode causar uma depressão respiratória e aí, consequentemente, isso envolve uma ventilação mecânica. Então, a gente, óbvio, né, existem sim as suas novidades, as técnicas vêm adquirindo, vêm ganhando espaço, mas a gente não pode, isso é uma coisa importante da gente citar, para quem obviamente estiver assistindo e gosta da área de anestesia, é que nós não devemos ter um negócio chamado escravagismo farmacológico. São técnicas que vêm a acrescentar, né, na nossa gama de fármacos e gamas de técnicas que nós temos para anestesiar os pacientes. Nós temos sim que pensar que nós temos que proporcionar uma segurança na anestesia para esses nossos pacientes hoje. Não pensando apenas em mortalidade, índice de mortalidade, diminuir índice de mortalidade, mas sim diminuir índice de morbidades, que são justamente as doenças causadas por uma má administração de uma anestesia. Então, todas essas técnicas vêm, obviamente, para acrescentá-la, né? Para justamente proporcionar maior segurança. E a gente não pode ficar escravo delas. Então, um anestesista que só faz TIVA, um anestesista que só faz uma determinada tipo de anestesia. Isso é escravagismo farmacológico. Então, lembre-se que nós temos os fármacos antigos, nós temos técnicas antigas que, quando muito bem empregada, vão muito bem nos nossos pacientes. Então, esses fármacos novos, essas técnicas novas vêm sim a acrescentar algo que já existe dentro da anestesia. Tá? Entendido, professor. E agora falando um pouquinho dos tutores, né? Ainda há bastante resistência quando é indicada uma anestesia para o animal, né? O doutor acha que essa resistência ela vem por medo de acontecer alguma coisa com o animal, ou de repente o peso maior aí é o custo, né, dessa anestesia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho, Diara, que assim, a resistência ainda existe, né? A gente escuta, na verdade, dos tutores, desses proprietários, né? Uma certa resistência até mesmo nos próprios colegas, né, que nos procuram para anestesiar os pacientes. Muitas vezes não mais por questão de custos, né? Os tutores mudaram, na verdade, a sua mentalidade frente à anestesia. Óbvio que o medo ele existe, né? Essa tensão com relação à anestesia, que é um procedimento, na verdade, digamos assim, crítico, né? Porque muitas vezes os tutores conhecem os anestesistas no dia do procedimento. É uma coisa que difere muitas vezes da medicina humana, na qual na medicina humana eles têm geralmente dias antes uma avaliação pré-anestésica, né? Hoje isso já está mudando na medicina veterinária, alguns centros, alguns hospitais já fazem, né, a avaliação pré-anestésica, nós chamamos de AVA, um dia antes ou dias antes. Então você já tem aquele primeiro contato, você explica como que vai ser o procedimento, os riscos, benefícios e etc. Então isso já o proprietário vem, né, o tutor vem no dia da anestesia já
já sabendo, perdeu aquele medo. Agora, quando o tutor nos conhece no dia, realmente há uma certa resistência, né? Em querer saber, né, qual que é o risco, o que isso pode influenciar na vida do paciente pós-procedimento, né? Mas isso cabe a nós. Esse é o papel justamente do anestesista, né? É justamente em passar uma tranquilidade pro tutor. Então cabe a nós explicar de uma forma, de uma comunicação bem, porque assim, existem tutores e tutores, obviamente, então você tem que saber se comunicar, saber se expressar, para que a pessoa passe a entender como vai ser o procedimento e, obviamente, tornar uma confiança, né? Fazer com que a confiança que você tem que passar ao seu tutor. Então isso muda tudo. Então esse é o nosso papel. A resistência ainda existe, mas cabe a nós, na verdade, acrescentar isso e fazer perder essa resistência. Entendido, professor. E agora sim, para aqueles médicos veterinários, né, e graduandos que desejam ingressar, né, nesta área de anestesia, quais seriam as dicas do doutor para esse pessoal, né, que quer seguir a carreira da anestesia? Bacana, eu acho assim, a primeira dica que eu dou e uma informação valiosa, eu acho que a pessoa que está interessada em realizar uma anestesia, não se aventure, né? Eu acho que não se aventure não só quando a gente fala de uma certa especialidade, não só na anestesia, mas uma cirurgia, em qualquer área, na verdade, específica, não se aventure, não faça alguma coisa que teoricamente não está, né, que você não tenha aquele conhecimento técnico, conhecimento prático em realizar. Então, a dica que eu dou procure uma especialização, né? Procure se especializar na área e aí depois dessa especialização, ou até mesmo durante, né, essa especialização, na qual você vai ficar a par de novas técnicas, você vai adquirir conhecimento técnico e, obviamente, conhecimento prático, porque a pós-graduação, por exemplo, da Qualitas, na qual nós temos uma pós-anestesia, a gente tem muita hora prática e isso, na verdade, torna um crescimento muito grande para o aluno que tem esse interesse. Então, ele sai, na verdade, com uma formação básica naquilo. E, óbvio, depois ainda tem outros futuros, que a nossa profissão é assim, né, Jara? A gente não pode, na verdade, ficar parado, porque a nossa profissão exige um constante aprendizado, as coisas vão mudando, né? Com o decorrer do tempo, né? Como falamos, né? A primeira pergunta foi pertinente, os fármacos novos, técnicas novas, o que tem mudado e assim por diante. Então as coisas vão, né, acontecendo. E se a gente fica parado no tempo, se eu faço uma pós-graduação hoje, né, já tem outras coisas que eu tenho que fazer, outras novas, então eu tenho que ficar sempre nessa constante atualização. É isso que eu recomendo para quem está a fim de partir para uma área específica, aí, sendo anestesia ou qualquer outra. Muito obrigada, professor Eduardo, pela sua participação. E assim como dito pelo professor Eduardo, se você tem interesse na pós-graduação de anestesia, a Qualitas tem cursos exclusivos na área. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.